Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no nosso encontro, né, do Constitucional 3, tá ok? E temos hoje a participação de mais um colega, que é o Joviano Souza Silva, né, Joviano? Ele vai apresentar, Isso. gente, brevemente aí um pouco da pesquisa dele sobre a ação direta, que os outros colegas já falaram, né, da ADI, da ADC, a Ana Patrícia, a Beatriz falou sobre a DPF, o Joviano ficou de trazer um pouco sobre a ADO, que é a ação de inconstitucionalidade por omissão. A gente já havia comentado em aulas anteriores, né? Mas é sempre bom estar vendo aí uma participação, né? E vamos ver aí o que o colega trouxe para nos apresentar. Pode iniciar, viu, Joviano? Obrigada, bom dia. Pronto, eu vou seguir aqui o meu roteirinho para ser bem breve. A gente já estudou essa questão da inconstitucionalidade, né? E quando é que ela ocorre. E aí é muito comum a gente ouvir falar da inconstitucionalidade por ação, que é quando a norma jurídica ela viola a Constituição no seu legal, né? Só que a ADO ela se trata justamente do contrário, da inconstitucionalidade pela omissão. É quando existe a ausência de uma norma jurídica, e aí essa ausência, a ausência dessa norma jurídica, de alguma forma viola a Constituição. Então, ao contrário da inconstitucionalidade por ação, em que existe uma norma jurídica que é inconstitucional por ferir a Constituição, a ação, a ausência da norma viola a Constituição justamente por estabelecer uma espécie de lacuna no texto inconstitucional. São aquelas normas, eu até anotei aqui, sempre que a gente tem aquelas normas de eficácia limitada, vamos dizer assim, ó, todo mundo tem o direito disso, de determinada coisa, na forma da lei. Pois bem, sempre que aparecer isso, nós nos perguntamos, e a lei? Cadê a lei que determina isso? Essa lei, quando ela não existe, ela causa aí a inconstitucionalidade por omissão. Isso muitas vezes ocorre porque o legislador, sei lá, não abordou isso, não pensou, não produziu, enfim. E aí nós atacamos essa ausência dessa lei, essa ausência dessa lei de eficácia limitada, né, na forma da ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, a Constituição determinou que o legislador elaborasse uma norma jurídica para regulamentar uma matéria. No entanto, o legislador silenciou por omissão e não elaborou a norma. E por esse motivo, a gente disse que houve inconstitucionalidade por omissão, por haver essa lacuna na legislação. A inconstitucionalidade por omissão também pode ocorrer por omissão de um órgão administrativo. Hoje, nós temos aí a possibilidade de um órgão estabelecer o seu regulamento interno, né? Então, toda vez também que houver essa omissão, sempre que a Constituição deixar para que lei trate depois, e aí, mesmo em ato administrativo, esse órgão ele não estabeleça, vai haver aí essa omissão. No artigo 103, parágrafo 2º da Constituição, declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e em se tratando de órgão administrativo para fazê-lo em 30 dias. A inconstitucionalidade por omissão também é chamada de inconstitucionalidade omissiva, negativa ou pelo silêncio do legislador. No caso, ela ocorre tão somente com as medidas constitucionais de eficácia limitada. O artigo 37, inciso 7º da Constituição, o direito de greve, por exemplo, será exercido nos termos e nos limites dados em lei específica. Um exemplo de norma de eficácia limitada.
Então, na ausência do legislador, apesar de a Constituição determinar que haverá em lei, né, uma regra específica para regulamentar o direito de greve do servidor público, o legislador, até hoje, o legislador não elaborou, por exemplo, uma lei que regulamentasse esse direito de greve. Então, nesse caso, nós temos uma inconstitucionalidade por omissão, e aí a ação aí que a gente tem que entrar para combater essa inconstitucionalidade por omissão é a ADO. Aí vamos lá. Essa Só omissão... considerando, né, Joviana, a respeito da lei de greve, a gente até viu que, embora a gente tenha esse mecanismo... Posso interromper rapidinho? Pode sim, fica à vontade. A gente tem esse mecanismo da ADO, né? A gente já teve solução pelo Supremo, né, pessoal? A gente já viu por aqueles mandados de injunção, 670, 712, tem um outro também, que acabaram, né? O Supremo acabou convalidando aquela teoria pelos mandatos de injunção, né? Que a gente tem dois mecanismos, né, Joviano? A ADO, no caso do controle abstrato, né, concentrado, o Supremo basicamente declara, né, que existe essa omissão aí do, digamos, do Congresso Nacional ou do poder competente para legislar, por exemplo, o presidente da República, né, se a lei for de iniciativa do presidente, tá certo? É uma declaração, né, que às vezes não vai ter o efeito, o condão de concretizar, né, a existência dessa omissão, quer dizer, sanar a existência dessa omissão, remediar. Agora, nos mandados de injunção, já é aquele caso mais concreto, e a gente teve uma posição do Supremo, né, no 670, ali pelos livros de 2016, 2016, se não me engano, e aí ele aplica até aquela posição concretista com um caráter erga omnes, né, ultra partes, no sentido de dizer, para todo servidor público, toda categoria de servidores públicos, vai ser aplicada a lei de greve do setor privado, né? Nesse contexto, já que não existe a lei, né, que regulamenta a greve no serviço público, aplica-se a lei de greve do setor privado, certo? E aí o Supremo atribuiu esse caráter erga omnes nesse contexto, mesmo sendo em controle difuso, porque é um direito que está consolidado, né, previsto na Constituição há mais de 30 anos, e ainda não foi regulamentado, como você mesmo falou, né, Joviano? E aí, pessoal, tem aquela posição do artigo 8º, né, da Lei 13.300 de mandado de injunção, e segundo que fala sobre essa eficácia para todos, né? Quer dizer, o Supremo, nesse caso, ele não está ordenando, não está, digamos assim, né, determinando que o Congresso Nacional, determinando um prazo para que o Congresso Nacional edite a norma, que seria a posição concretista intermediária. Ele está ordenando, né, que se aplique a lei de greve do setor privado, no caso dos servidores públicos, né? Excepcionante, a gente já viu o caso das carreiras de segurança pública, para os quais o Supremo também resolveu, salvo engano, em 2019, ali, em março, abril de 2019, que os servidores de carreiras de segurança não fazem jus ao exercício do direito de greve, né? Como a gente viu aquela questão dos motins aqui, né, que ocorreram no estado do Ceará, lembram? Então, o Supremo já resolveu que para essas carreiras de segurança pública, tem até uma notícia, eu acho que eu deixei para vocês no material didático, não fazem jus ao exercício desse direito de greve, tá? As carreiras de segurança pública, igual aos militares, né? Ali aqui no artigo 142 da Constituição. Rapidinho para dizer para vocês, certo, Joviano? Aí já não vou mais te interromper. Só um instante. É o artigo 142, inciso 4º da Constituição. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve, certo? Tem essa proibiçãozinha aí na Constituição. Pode continuar, Joviano. Obrigada. Pronto. Então, só voltando aqui em relação ao que a professora trouxe, né? Acho que a professora falou também, ressaltar que o mandado de injunção é controle difuso, e aí a ADO aqui no nosso caso é controle concentrado.
E aí, as espécies de omissão, aqui nós temos E a também omissão para o total. controle difuso, né, Joviano? Qualquer cidadão poderia ingressar por meio do seu Sim, advogado, né? E para a DO, só os legitimados do 103, tá isso, certo? isso mesmo. É o que eu vou falar já já. A omissão ela pode ser total, né, quando não houver o cumprimento constitucional do dever de legislar, ou ela pode ser uma omissão parcial, quando a lei infraconstitucional, né, ela foi de alguma forma insuficiente, não comportar aí o que a Constituição cobra de legislação complementar, né? E aí quem é que pode propor, essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão? O presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso, ou confederação sindical ou entidade de classe no âmbito nacional. O procedimento aqui é que a petição inicial desse tipo de ação, ela tem que indicar a omissão inconstitucional ou total ou parcial ao cumprimento de dever constitucional de legislar, tá? E deve constar o pedido com as suas especificações. A petição inicial, ela tem que ser acompanhada de instrumento de procuração, se for o caso, ela vai ser apresentada em 2 vias, devendo conter cópia dos documentos necessários para comprovar a alegação da omissão. E aí, no caso aqui, os titulares legitimados vão poder se manifestar por escrito sobre o objeto da ação e pedir juntada de documentos reputados úteis ao exame da matéria. Eu trouxe aqui, por último, as bases legais, que é o artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal, os artigos 12A e 12H da Lei 9.868 de 99, instituído pela Lei 12.063 de 2009, a regulamentação processual da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é a ADO. Isso, os artigos do 12A, né, Joviana, até o 12H, que realmente foram introduzidos à Lei 9868/99, tá certo? Houve essa alteração também pela 12.063, né? Pela 12.063, certo? Pronto, doutor Joviano. É isto? É isto. Pois parabéns, Joviano, aí pela tua apresentação. O interessante também, né, você colocou aí o caso, né, o exemplo da omissão total ou absoluta, né, como se chama, que é o direito do exercício de greve pelos servidores públicos, né, do 37, inciso 7 da Constituição, que até hoje não existe essa regulamentação, embora o Supremo tenha dado uma solução, né, utilizando aí a lei de greve do setor privado. Certo, pessoal? Para a regência, né? Para essa regência, considerando as situações em que deve haver um regime de plantão para a prestação dessas atividades, se for o caso, né? Se for o caso. Realmente, a gente deve considerar que muitas vezes não vai ser do interesse, né, gente, do Congresso Nacional, do legislador, estar regulamentando o exercício da greve, né, dos setores públicos, né? Não teria tanta vontade política nesse sentido, né, não, Joviano? Mas é um direito que está estabelecido na Constituição, que necessita da lei, né, da regulamentação devida, né, há mais de 30 anos. A gente vivencia isso aí, mas o Supremo já deu alguma solução, né, para essa situação. Lembramos também a ADO 26, que a gente já falou nesse semestre, que é do racismo, né? O Supremo, daquela ideia da tipificação, sempre estou falando aqui, né? O Supremo acabou atuando aí mais como, né, Joviano, uma ideia de legislador positivo, né? Essa visão do negativo saiu um pouco, quando ele atribui aí a questão da homofobia, transfobia, mesmo tipificação do racismo prevista aqui no artigo 5º 42 da Constituição, que é a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei que trata do racismo, né?
7716/89, né? E as alterações posteriores, tá certo? A gente está vendo muito na nossa sociedade, né? Uma sociedade transformada. A gente já falou no início assim, né, sobre as mutações constitucionais, né? Isso é uma postura do Supremo mais proativa, que aí se contrapõe àquela ideia de autocontenção judicial, né? A autocontenção e o ativismo judicial, né, Joviano? E aí, nesse contexto, tem uma postura realmente de, enquanto o legislador não agir, né, para debelar aquela síndrome da inefetividade, né, a síndrome da ineficácia das normas constitucionais, né, a síndrome da inefetividade, porque pela ausência normativa, então o Supremo vem dando resposta à sociedade, tá certo, Joviano? Né? Apesar de a gente ter a crítica de alguns efetivamente cientistas do direito que vão contestar a ideia, por exemplo, né, da legalidade penal, né, do princípio da lei no direito penal, tá certo? Para tipificar um crime, né? Enfim, gente, parabéns, Joviano, tá bom, pela tua participação. Ela será devidamente aí pontuada, tá? Para a nota da AV3, a nota final, tá bom? Ok. Gente, vamos dar continuidade. Obrigada, Joviano. Aqui ao nosso conteúdo. Só um instantinho. Só compartilhar aqui a tela com vocês. Pessoal, bom dia. Pronto, professor, agora melhorou. Voltei porque a internet caiu totalmente aqui, Joviano. Foi, estava travando aqui também. Caiu tudo. Deixa eu ver aqui se eu consigo apresentar para vocês. Só um minuto.
Prontinho, vamos lá, pessoal. Vocês conseguem visualizar aí a apresentação, Joviano? Tá dando? Sim, professor. Oh, obrigada, pessoal. Obrigada aí pelo apoio. Pessoal, na aula passada, a gente tratou aí da DPF também, junto com a apresentação da colega Beatriz Coelho, estão lembrados? A Beatriz, ela falou, né, sobre aquela DPF do anencéfalo, né, a DPF 54, tá? Que trata da possibilidade, né, da realização pela gestante da antecipação do parto, tá certo? Vocês estudaram alguma coisa sobre o tema? Luana, Joviano Magna, Dinael, bom dia. Iane, bom dia. Lorena. Bom, gente, a gente viu, não é? Eu vou só dar uma continuidade, né? Um fechamento aqui na temática da DPF. Vocês estão conseguindo aqui escutar? Luana, já ouvi. Ah, agora sim, ótimo. É porque realmente a internet hoje aqui não está ajudando. Ok, Luana. Então, pessoal, a gente vai dar só um fechamento aqui nessa temática, né, da DPF, que é muito importante. Eu até falei para vocês que a gente ia tratar, não é, de duas ADPFs que tiveram, não é, trâmite lá no Supremo Tribunal Federal, tá certo? A previsão constitucional da ADPF, ó, tá no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição, né? Era um parágrafo único que foi renumerado pela emenda constitucional número 3 de 93, tá certo? E esse parágrafo 1º, né, do artigo 102, ele diz assim: a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo STF na forma da lei. Qual é a lei que regulamenta a DPF? A gente também chegou a fazer algumas considerações, é a Lei 9882/99, né? Uma legislação, gente, com pouquíssimos artigos, tá certo? Um total aqui de 14 artigos, tá bom? Que aí, pessoal, é bem interessante que vocês realmente em casa, não é, possam fazer esse estudo, tá? Também essa leitura da legislação, a 9882/99, basicamente é o que a gente fala aqui na aula, né? É a questão dos legitimados, é a questão do cabimento, né, dessa ADPF, tá certo? Com algumas peculiaridades. Mas por que é importante fazer essa leitura? Porque às vezes nas questões de concurso, né, exame de ordem, enfim, né, a questão ela vai abordar muitas vezes a literalidade do artigo ainda, né, Joviano? Tá certo, pessoal? Então, eu coloquei aqui para vocês que competência, está aqui a lei 9882/99, tá certo? No artigo 1º, ela vai dizer assim, aliás, né, na ementa, dispõe sobre o processo de julgamento da ADPF, nos termos do parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal, tá? E no artigo 1º, a lei, né, ela diz quando é que cabe esta ADPF, ó, competência para o julgamento é do Supremo, né? A ADPF é mais uma das ações de controle concentrado no âmbito do STF. Bom dia, Júlia. Tá? É mais uma das ações de controle concentrado. Então, assim, a gente já sabe que os legitimados são aqueles, isso está previsto também aqui no artigo 2º da lei, né? São aqueles, bom dia, Anne, são aqueles constantes do rol do artigo 103 da Constituição Federal, bem como aqui do artigo 2º da lei também 9882, que ela diz assim, podem propor a arguição de descumprimento de preceito fundamental os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, são os mesmos legitimados que o Joviano acabou de fazer a leitura aqui, não é? Para a propositura da ADO, por exemplo, da ADI, da ADC, tá certo?
a mesma legitimidade. Lembrando que alguns são considerados legitimados universais, né? E outros são considerados legitimados especiais. Para os legitimados especiais, por exemplo, o governador do Estado, do Distrito Federal, a mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, tá certo? A Confederação Sindical Entidade de Classe de âmbito nacional, eles vão ter que demonstrar na petição inicial a pertinência temática, ou seja, por que de estarem propondo esta ação, qual é a vinculação com os seus interesses, né, assim, considerados aí, no caso, na ADPF. A ADPF, como a gente já viu, pessoal, ela, o próprio nome diz, né, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, eu tenho um parâmetro, né, mais estrito, né, para que o Supremo venha a dizer que está havendo uma violação do preceito fundamental. Quais são os preceitos fundamentais? O que é considerado preceito fundamental? Luana Louise, na aula passada a gente colocou aqui. Vocês estão lembrados? Por exemplo, se eu perguntar a vocês, dos artigos 1º a 4º, né, aquela estruturação do Estado Federal Brasileiro, considerado preceito fundamental, né, dos artigos 5º até o 17, que são os direitos fundamentais, os direitos políticos, enfim, também são considerados preceitos fundamentais, tá certo? As cláusulas pétreas, lá no artigo 60, parágrafo 4º, né, direitos e garantias individuais, a forma federativa de Estado, a separação dos poderes, tá certo? Tudo isso é considerado preceito fundamental. Os princípios constitucionais sensíveis, lá do artigo 34, inciso 7º, são preceitos fundamentais. O direito à saúde, o direito ao meio ambiente, situações que o Supremo já considerou como, né, normas que são consideradas preceitos fundamentais. Por quê, pessoal? Porque isso aí, essa definição, não está nem na Constituição, nem na legislação, né, de regência, a 9882/99, né, a lei que regulamenta a ADPF, né? Não está esse conceito de o que é preceito fundamental. Então, coube ao próprio Supremo Tribunal Federal delimitar, trazer os contornos do que se considera esse preceito fundamental, tá certo? E o legislador também não trouxe nenhum dispositivo nesse sentido, tá? Joviano, você está com a legislação aí, por gentileza, 9882/99? O azul, tá? Professor, eu estou reconectando aqui. Certo. Estou reconectando aqui. A Luana Louise, está com a lei, por gentileza? Alguém que queira participar? Pronto, professora, ligou aqui. Pronto, diga aí de novo. É só, eu queria que você fizesse uma leitura. Ainda sem microfone, certo, Luana? Só do artigo 1º e o parágrafo único, né, com o inciso 1º aí da lei 9882, porque é para a gente visualizar os tipos de ADPF, pessoal. Na aula passada a gente falou, né, até citou o exemplo da ADPF 54, que é a do anencéfalo, né, que foi resolvida ali por volta de 2011, 2012, e a gente tratou dessa temática, e ainda a gente colocou aquele videozinho da história da Severina, né? Joviano, leia aí o artigo 1º e o parágrafo único, inciso 1º da lei, por favor. Pronto. A arguição prevista no artigo 1º, desculpa, a arguição prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal e terá objeto... Por objeto. Evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Só um instante, Joviano, certo? Pronto, pessoal, a leitura aí do caput do artigo, né? Pela leitura que o Joviano fez, já traz para a gente uma espécie de ADPF, que é o que se considera a ADPF autônoma, né? Por essa ADPF, o objetivo é evitar uma lesão, né? Uma violação aí do preceito fundamental, ou reparar, tá certo? Lesão a preceito fundamental. Então, ela pode ser preventiva ou repressiva. Preventiva no sentido de evitar que essa lesão, né? Que essa violação ao preceito fundamental. Tá dando interferência aí, Joviano, do microfone. Pronto, falhou, professora. A senhora pode repetir?
Pronto, essa arguição aí do caput, do artigo 1º, né, é aquela que a gente chama de ADPF autônoma. Autônoma por Sim, quê, sim. pessoal? Eu não vou precisar ter outros processos tramitando em outras instâncias do Poder Judiciário, como vai ser o caso da arguição incidental, né, ou por equiparação, tá bom? Aí o que acontece? Essa arguição autônoma, ela pode ser usada para evitar uma lesão ao preceito, tá certo? Uma violação, evitar. Então, ela é preventiva e ela pode ser utilizada para reparar, né? Uma violação, uma lesão ao preceito. Então, ela é repressiva, tá certo? Tem duas espécies aí para autônoma, né? Que seria preventiva, a lesão, a violação ainda não ocorreu, ou repressiva. É muito mais fácil a gente visualizar essa ADPF numa versão de uma ADPF repressiva, né? E outra, pessoal, é uma violação ao preceito fundamental resultante de ato do poder público. Então, não é só lei ou ato normativo primário, né? Que pode ser objeto da ADPF. As decisões judiciais que estejam contrastando com os preceitos fundamentais, né? Podem ser alvo da ADPF, tá certo? Enfim, nesse contexto, o objeto aí é mais amplo do que na ADI, o objeto, né? Porque não é só lei ou ato normativo, são atos do poder público, atos administrativos, né? Como os decretos do executivo, por exemplo, né? E o parâmetro de controle é que ele é um pouco mais estrito, que vai ser só o que se considera preceito fundamental. Tá claro, gente? Então, eu tenho a ADPF no CAPT, né? A ADPF autônoma, e no parágrafo único, inciso 1º, a ADPF incidental, ou por equiparação, que o Joviano vai ler aí agora. Joviano, por favor. Caberá também. Parágrafo único. Caberá também arguição de descumprimento de preceito fundamental. Inciso 1º. Quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Vide ADIM 2031. Pronto, aqui, né, Joviano, muito bem, obrigada. A gente tem, pessoal, no parágrafo único, inciso 1º, né, aquela espécie de ADPF que se chama aqui por equiparação, ó. Equiparação ao quê? É como se fosse incidental, né? Incidental, como se fosse um controle difuso, mas na prática não é. É uma cisão. O que é que ocorre? Ocorre que eu tenho diversos processos judiciais tramitando aí nas várias instâncias do Poder Judiciário, né, em âmbito nacional, e um dos legitimados, ele vai levar, um dos legitimados lá do rol do 103, ele vai levar a questão constitucional para apreciação do Supremo. Tanto é que a medida cautelar, ela vai poder suspender, né, a medida cautelar concedida pelo relator do processo da DPF, ela vai poder suspender o trâmite dos procedimentos, por isso se chama incidental, porque na verdade eu tenho aí simultaneamente a tramitação de outros procedimentos, né, que estão aí mais inviabilizados porque existe uma questão constitucional, uma possível violação de um preceito fundamental a ser resolvido, como era o caso dessa ADPF 54, né, que para os casos dos anencéfalos, os juízes, né, ficavam aí na iminência de liberar ou não alvará para a gestante. Por quê? Porque poderia estar sendo dito que, na verdade, estaria sendo liberalizada ali a prática do aborto, e não é isso, né? É quando o feto realmente não tem uma viabilidade para a sobrevida, tá certo? E o Supremo resolveu que a mulher ela pode optar pela sua autonomia, né, em realizar a antecipação do parto, né, nesse caso do anencefalo, e nesse caso não estaria tipificado como conduta, né, como uma prática de crime de aborto, entenderam? Então, antes disso, vários processos estavam tramitando aí nas outras instâncias, mas um dos legitimados, no caso, que foi a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, né, na época era até o ministro Barroso, né, que hoje é ministro do Supremo, ele era advogado aí da Confederação, levou a ação até o Supremo para que o Supremo resolvesse essa questão, e aí sim os outros órgãos do judiciário pudessem liberar, né, os alvarás, as autorizações judiciais, para que a mulher pudesse vir a proceder aí à antecipação do parto.
né, a gestante, no caso, que tivesse um anencéfalo. Tá claro, pessoal, o que é a DPF incidental? Ocorre uma cisão, né, uma separação. Os processos que estão tramitando vão ficar geralmente sobrestados, né, até que se tenha a decisão definitiva do Supremo, para não trazer uma insegurança jurídica para essas relações. Tá claro, gente? Até aqui, o que é essa DPF incidental não é controle difuso, tá? É controle concentrado. O que o Supremo resolver vai ter eficácia erga omnes, né? Quer dizer, todos os demais órgãos do Poder Judiciário devem observar esta decisão do Supremo Tribunal. Tá claro, Joviana? Aí a situação? Tudo ok. Muito bem. Na sequência, a gente tem aí, né, que o artigo 2º da lei, ela traz a legitimidade, como a gente já falou aqui, né, são todos aqueles que estão listados no rol do 103, ó, para alguns vai ter que provar a pertinência temática, caráter subsidiário, já ouvindo o artigo 4º, e o parágrafo 4 e o parágrafo 1º da lei, fazendo leitura aqui. Artigo 4º. A petição inicial será indeferida liminarmente pelo relator quando não for o caso de arguição de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nessa lei ou for inepta. Certo. Aí, rapidinho, só para não deixar de comentar, né, pessoal, o artigo 3º, né, antes do, evidentemente, aí do que o Joviano leu, ele trata da petição inicial. Na petição inicial deve ser indicado o preceito fundamental que se considera violado, por exemplo, a saúde, a vida, o ato do poder público que está sendo questionado, o pedido com suas especificações. E é importante a gente salientar, antes mesmo de entrar no artigo 4º, né, que se tratar de ADPF incidental, né, como a gente leu, o Joviano leu aqui no parágrafo único do artigo 1º, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional, né, o legitimado, ele tem que, na petição inicial, demonstrar essa controvérsia aí, pessoal, judicial, quer dizer, que estão ocorrendo decisões díspares, decisões divergentes quanto à aplicação da lei, no caso, pode ser federal, estadual, municipal e até anterior à Constituição, né, pré-constitucional, certo? Para a ADC, a Ação Declaratória de Constitucionalidade, a gente tem como objeto unicamente a lei federal, e também deve ser provada aquela controvérsia judicial, mas na ADPF, né, o objeto é mais amplo, ou seja, pode ser que a gente tenha uma lei, o ato normativo federal, estadual, municipal ou até anterior à Constituição, pré-constitucional, ou anterior, não é, ao parâmetro que se está utilizando aí para a declaração dessa violação ao preceito. Por exemplo, anterior a uma norma da Constituição modificada por uma emenda constitucional, certo? Uma norma que a data da emenda constitucional, tá ok? Giovana, pode só desabilitar o microfone, porque está dando uma interferência. Obrigada. Tá certo? Então, pessoal, tá claro que eu quis dizer aqui que na petição inicial, né, quando for essa ADPF incidental, ou seja, que no âmbito dos outros órgãos jurisdicionais estejam tramitando várias ações em que há uma celeuma, uma polêmica sobre uma ocorrência ou não de violação a esse preceito fundamental, tá certo? Nessa petição inicial da ADPF incidental, deve ser demonstrada a controvérsia judicial, tá aí? Se for o caso, é o inciso 5º do artigo 3º, a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental nos vários órgãos judiciários. Gente, se eu fizesse uma perguntinha para vocês, será que o Supremo pode receber um ADPF que foi, né, proposta? E, na verdade, não seria o caso de ADPF propriamente dito. Porque poderia, né, o Joviano vai ler aí o artigo 4º, já o parágrafo 1º, que é o caráter subsidiário, a gente já falou na aula passada. Se não fosse o caso do ADPF, o Supremo poderia aproveitar a estação como um ADI, o que é que vocês acham? Por aquele princípiozinho da fungibilidade dos atos.
Acho que sim, professor. Exatamente, Oviano. Pode haver o aproveitamento, tá certo? Agora, só se realmente forem supridos os requisitos para um ADI, entende? Ou seja, o que é que pode ser objeto da ADI? Só a lei ou ato normativo, né? Federal, estadual ou do Distrito Federal em competência de Estado, entende? Então, se for um ADPF que tenha como objeto uma lei municipal, então não vai ser cabível a ADI, tá claro, pessoal? Ele não vai poder aproveitar como ADI. Entenderam aqui esse princípio? É que seria o caso do parágrafo 1º, né, professora? Porque, sim, existe outro meio eficaz, né? O quarto não será admitida. Não será admitida arguição de cumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Por exemplo, qual é o outro meio eficaz? Foi até a pergunta da Beatriz na aula passada, né? Por exemplo, eu tenho que eu posso propor, antes de propor a DPF, né? Eu poderia pensar na propositura de uma ADI, se for uma lei estadual, certo? Em confronto com a Constituição Federal, entende? Então, eu tenho ainda antes uma ADI, uma ADC, se for uma lei federal, uma ADC, certo? O Supremo já julgou... gente, por exemplo, que não seria cabível um ADPF, né? Quando, por exemplo, couber, em relação à lei estadual, né? O questionamento da lei estadual, uma inconstitucionalidade no âmbito do próprio Estado, né? Em confronto à Constituição do Estado, que a gente vai já ver. Entende, Joviano? Então, tem outros meios, né? Aptos a tentar sanar a lesão à Constituição Federal, né? Então, o Supremo vai realmente considerar esse caráter subsidiário, né? É o relator que vai fazer o crivo aí da aceitabilidade desta ADPF, em razão do que o Joviano acabou de ler aí, pessoal, o caráter subsidiário da ADPF. A gente colocou aqui, ó, no slide, ó, artigo 4º, capte o parágrafo 1º da lei, né? Só vai caber se não houver outro meio eficaz de sanar a lesividade. Da decisão do indeferimento da petição, caberá agravo no prazo de 5 dias, né? O artigo 5º, ele trata da liminar, certo? Joviano, pode fazer uma leitura rapidamente aí desse artigo 5º, por favor? O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Gente, maioria absoluta são 6 ministros, mas ele vai excepcionar aqui em caso de recesso, né? Que aí essa liminar ela poderia, em caso de urgência, como foi aquela DPF 672, né? Que a gente viu na aula passada também da pandemia, do final de março, tá certo? Aí ele vai dizer, em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda em período de recesso, poderá o relator conceder a liminar de referendo do tribunal pleno, quer dizer, depois vai ser referendada pelo plenário, né? Mas o correto mesmo seria a liminar ser deferida por 6 ministros, certo? Parágrafo 2º, Joviano. O relator poderá ouvir os órgãos ou as autoridades responsáveis pelo ato questionado, bem como o advogado-geral da União ou o procurador-geral da República, no prazo comum de 5 dias. Já é um prazo mais rápido, né, por se tratar de medida cautelar. A liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da ADPF, salvo se decorrentes da coisa julgada. Quer dizer, a legislação, ela garante a coisa julgada, né? Mas efetivamente, se esses processos estão em tramitação nos outros órgãos do judiciário, então eles vão ser, o relator ele pode determinar que sejam suspensos, né, os processos, a tramitação dos processos, tá? Artigo 6º, apreciado o pedido de liminar, o relator solicitará as informações das autoridades responsáveis, as informações naquele procedimento mesmo que a gente tem para o trâmite dessas ações, tá certo? Cabe a medida liminar, artigo 90, observância do quórum na maioria absoluta, ele vai pedir as informações aqui às autoridades responsáveis, que tem o prazo de quantos dias aí, Joviano? Pela prática do ato questionado no prazo de 10 dias, né? Lá na ADC, esse prazo é de 30 dias, que é mais exíguo, né? Um prazo de 10 dias. Continuando aí, doutor Joviano.
Parágrafo 1º. Se entender necessário, poderá o relator ouvir as partes nos processos que ensejaram a arguição, requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou ainda fixar data para declarações em audiência pública de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Poderão ser autorizadas a critério do relator ou sustentação oral, né, segundo o regimento do Supremo, e juntadas memoriais. Gente, isso aqui é a instrução do procedimento da ADPF, né, o momento instrutório do feito, né, ele está ouvindo pessoas com autoridade na matéria ou pessoas que têm um conhecimento técnico, né, referentemente ao assunto, tá certo? O artigo 7º, decorrido o prazo joviano aí das informações, o relator lançará o relatório com cópia do ministro e pedirá dia para julgamento. Aí o parágrafo único é o Ministério Público. O Ministério Público, nas arguições que não houver formulado, terá vistas do processo por 5 dias após o decurso do prazo para as informações. Pronto, o prazo para a manifestação do Procurador-Geral da República, né, o PGR, 5 dias como fiscal da lei, fiscal da Constituição, tá certo? Ele vai lançar a cópia, né, o relatório com a cópia aos demais ministros para o julgamento final, julgamento de mérito, com a observância do quórum mínimo, né, de presença, que seria 8 ministros, o artigo 8º, né, o deferimento ou não da ação pelo quórum do artigo 8º da lei, que, na verdade, anteriormente falava em 2/3, né? Mas sai a decisão por 6 ministros, maioria absoluta, tá certo? Vamos lá, Joviano, a decisão sobre a arguição. A decisão sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente será tomada se presentes na sessão pelo menos 2/3 dos ministros. Para a abertura da sessão, pessoal, o quórum mínimo é de 8 ministros, tá certo? Para o deferimento, quer dizer, a procedência da ação, né, no caso, seria 6 ministros. Essa lei, ela previa que fosse de 8 ministros o quórum para procedência, tanto é que foi vetado, ó, considerar se é procedente ou improcedente, a arguição, se num ou no outro sentido, se tiverem manifestado pelo menos 2/3, né? Então, ela foi vetada, esse artigo 8º, nos parágrafos 1º e 2º, que dizia que esse quórum era de 2/3, gente. Esse quórum é de 6 ministros, né, que é a maioria absoluta do STF, para a procedência ou improcedência do feito, do pedido, tá certo, Joviano? Certo. Continuando aí, Joviano, a gente está no artigo 10. Isso. Julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades e órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental. Gente, muitas vezes o Supremo ele vai ser instigado, né, a se manifestar aí na DPF, aí ele dá uma interpretação conforme a Constituição, como é o caso que aconteceu na mesma DPF 54, que a gente já analisou aqui, a Beatriz também trouxe, né, que é aquela do anencefalo. Ele vai dizer que não está em desacordo com a Constituição se a gestante, né, e nem com o Código Penal, se a gestante vier a optar pela antecipação do parto, ela não estaria cometendo o crime de aborto, né, tipificado na legislação penal. Então, uma interpretação que o Supremo vai atribuir, tá certo? O presidente determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando seu acórdão posteriormente. Dentro do prazo de 10 dias, contado do trânsito em julgado, sua parte dispositiva será publicada em sessão do Diário de Justiça e Diário Oficial da União. Parágrafo 3º, aí, doutor Joviano. A decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do poder público. Pronto, gente, é os efeitos da decisão na DPF. Vinculantes e eficácia erga omnes em relação aos órgãos do judiciário e do poder público, tá certo? E aí o artigo 11, né, traz ainda para a gente, doutor Joviano, aquela ideia da modulação temporal que o Supremo pode resolver também na DPF, que tinha lá no artigo 27 da 9868, né, que é a modulação temporal dos efeitos das decisões, tá certo? Ele pode restringir se for pelo quórum aqui de 2/3, ou seja, 8 ministros. Leia aí, Joviano, ao declarar...
Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo no processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Muito bem, gente, isso aqui é a modulação, tá, na ADPF, né? O que estava no artigo 27 da 9868 está aqui no artigo 11 e o quórum é de 2/3. Aqui é um quórum especial de 8 ministros, né? A gente já viu, em razões de questões de segurança jurídica, excepcional interesse social, certo? Então, não é o quórum de 6 ministros, mas de 8 ministros, tá? Joviana, a decisão, artigo 12, irrecorrível, gente. A decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido de arguição ou de descumprimento de preceito fundamental é irrecorrível, não podendo ser objeto de ação rescisória. Muito bem, tudo no artigo 12 da lei, ó. Mas, pessoal, se eu perguntasse a vocês, caberia embargos aqui dessa decisão do STF, como tem a previsão lá na lei da ADI, caberia a propositura de embargos declaratórios, embargos de declaração, gente? Bora, pessoal, cadê vocês? Anne, Luana, o que é que vocês acham? Muito bem, jovem, mas cabe, tá certo? Em analogia, caberia os embargos de declaração, né, para esclarecer alguma obscuridade, algum fato que tenha ficado, não tenha ficado tão claro nessa decisão do acórdão dos ministros, na decisão final em ADPF, tá certo? E o artigo 13, Joviano, diz que cabe ainda o quê? Reclamação contra o descumprimento da decisão proferida pelo Supremo na forma do seu regimento interno. E na forma do CPC, né, que a gente já tem a reclamação prevista aí no nosso CPC de 2015. Então, cabe, né, pelo descumprimento de decisão do Supremo, caberia a ideia da reclamação também, tá certo, gente? Sobre a ADPF, eu ainda queria comentar com vocês, tá? Aquela existência da ADPF que eu disse aqui para vocês, que tramitou lá no Supremo, ali por volta de 2015, né, há 5 anos atrás, tá? Que foi a 347. Posso até deixar para vocês lá no material didático depois, pessoal, que o Supremo acabou julgando, pessoal, que havia no Brasil, né? Teve uma decisão também que veio em relação à qual o Supremo se espelhou, que foi da Corte Colombiana, Nacional da Colômbia, sobre o estado de coisas inconstitucional. Vocês já ouviram falar no Brasil que existe esse estado de coisas inconstitucional? Quanto à questão, gente, da execução, quer dizer, do cumprimento da pena, do sistema penitenciário no Brasil, já ouviu falar, Joviano? Não, professor, eu estava vendo que a senhora falou aí, eu estava pesquisando aqui. Oi? Não, eu estava vendo que a senhora falou. Pronto, pois em 2015, né, foi proposta aí essa ADPF, tá certo? É a 347, pelo PSOL, pelo né? PSOL. Foi o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Depois eu vou deixar para vocês a petição inicial, tá bom? Lá no sistema, lá no AVA da disciplina, tá? Em que ele pediu a ADPF com o pedido de concessão, né, da medida cautelar, objetivando que seja reconhecido o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro e a adoção de providências listadas ao final, né, da peça, tendente a sanar as gravíssimas lesões a preceitos fundamentais da Constituição, decorrentes de condutas comissivas e omissivas dos poderes públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal, a seguir descritas. Gente, é o Estado, né, de absoluto tratamento desumano, degradante, né, sem qualquer rigidez física e a integridade psíquica também dos encarcerados no Brasil. Essa ADPF é bem interessante, quem quiser fazer um estudo, né? Ele fala que, assim, é bom frisar uma importante medida cautelar concedida pelo Supremo. Estou pegando aqui a doutrina da professora Natália Masson, tá bom? Ela exemplifica. Em 2015, o Supremo, em setembro de 2015, a ADPF relatada pelo ministro Marco Aurélio, né, reconheceu o estado de coisas inconstitucional, explicitando que essa foi uma medida desenvolvida pela Corte Nacional da Colômbia,
que identificou um quadro insuportável e permanente de violação de direitos fundamentais a exigir intervenção do Poder Judiciário. Feito isso, o Supremo ele vai dizer que não deve haver contingenciamento, né, da verba do Fundo Penitenciário Nacional, tá certo? Que devia ser liberado, que os presidios, enfim, os presos, né, deveriam ser submetidos a audiências de custódia no prazo máximo de realizar as audiências de custódia no prazo máximo de 90 dias e o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária em até 24 horas, tá certo? Isso tudo por quê, pessoal? Porque, na verdade, a gente sabe que do sistema penitenciário nacional, né, não tem aquela ideia da reintegração social do encarcerado, mas muito mais uma ideia de formação dos monstros do crime, né, como são colocados lá os encarcerados, tá certo? Tá claro, gente, foi bem importante essa decisão do Supremo em 2015, aí nessa ADPF 347, tá? Posso deixar a petição aí para vocês, também encontro no site do STF. E aí teve outra tese de repercussão geral que foi fixada depois desta ADPF, né? Aí já em recurso extraordinário, mas com caráter de repercussão geral, que disse o seguinte: o plenário definiu, ainda em fevereiro de 2017, há 3 anos, né, que o preso submetido à situação degradante e superlotação na prisão tem direito, viu, Joviano, à indenização do Estado por danos morais. A Corte aprovou a seguinte tese para fim de repercussão geral: considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos, em decorrência da falta ou da insuficiência das condições legais de encarceramento. Gente, vocês estão entendendo que esse contexto desse sistema penitenciário nacional, em que foi admitido pelo Supremo um estado de coisas inconstitucional no Brasil, né? Isso aí levou àqueles motins, né? Levou às rebeliões que a gente teve também, esse estado de coisas, né, anterior, nos presídios, em alguns estados que a gente observou, em alguns períodos, né, de início do ano. Lembram? Vocês estão lembrados? O norte, né, salvo engano. Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão aí da ADPF 347? Joviano? Lorena? Tranquilo, professor. Eu trouxe só para ilustrar para vocês, né, que é bem interessante que o Supremo, gente, vocês estão vendo uma postura muito proativa, né, muito ativa do Supremo. Aí ele está atuando, inclusive, em situações, né, de que o Estado, na sua política pública da execução penal, da execução criminal, não consegue trazer, né, uma boa política aos encarcerados, né? Esse sistema penitenciário no Brasil é bem falho do ponto de vista dos direitos humanos, né, da dignidade da pessoa humana, da integridade física, inclusive moral, né, da própria dignidade do cidadão. Apesar de ele estar encarcerado, o Estado ele tem essa responsabilidade em relação a esse cidadão, tá certo, gente? Outra ADPF interessante, só para não deixar de ilustrar, né, foi a ADPF 165. Em 2009, ela foi ajuizada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro, é antiga, né? A CONCIF, tá certo? Questionava a interpretação de decisões judiciais que conferiam aos dispositivos das legislações que tratam dos expurgos inflacionários relativos à implementação dos planos econômicos dos anos 80 e 90, Plano Cruzado, Bresser, Verão, Colo 1 e Colo 2, né? O autor da ação pretendia a declaração de constitucionalidade de tais planos, a Confederação dos Bancos, né, do Sistema Financeiro Nacional, certo? O que foi que houve no âmbito desta ADPF, pessoal? Na verdade, até como um aval, né, da Procuradoria-Geral da República, porque houve aí uma aprovação parecer favorável, né, houve a homologação de acordo para a questão dos cidadãos, milhares de processos, vocês devem ter tido conhecimento, né, dos cidadãos aí buscando o ganho, né, por essa questão das perdas em decorrência desses planos econômicos, né, perdas inflacionárias,
E aí, não houve uma decisão propriamente dita na ADPF 165, mas o que foi que fez o Supremo? O relator aqui, deixa eu ver quem era, aqui, só um instante, ministro Ricardo Lewandowski, tá? Houve o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República e restou acolhido pelo ministro Ricardo Lewandowski, que foi o relator da ação, que posteriormente encaminhou, né, a sua decisão para referendo do plenário. Não foi uma decisão monocrática, foi referendada pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, confirmada por unanimidade, né? E aí, gente, o que foi que aconteceu? O Supremo homologou um acordo em sede de ADPF. Ó. O que é isso, homologar um acordo? Ele não decidiu se houve uma violação, né, para qual tese iria prevalecer, a violação do preceito fundamental ou não. Na verdade, ele homologou um acordo que foi proposto aí pela Confederação, né, dos bancos, das instituições financeiras, junto aos cidadãos que estavam propondo essas ações aí, para buscar as suas perdas inflacionárias em relação aos planos econômicos, tá certo? Os expurgos inflacionários, tá? Ao realizar a homologação do acordo, o STF não apreciou nenhuma das teses jurídicas sustentadas pelas partes, ou aquelas apresentadas nos termos do acordo, não estando a corte em nenhum ponto vinculada a elas, conforme asseverou o colegiado. Não obstante o ajuste veicule diversas teses jurídicas, a homologação não as alcança, nem as legitima, e abrange, ó, o que é o acordo? Abrange apenas, né, as disposições as disposições patrimoniais firmadas no âmbito de disponibilidade das partes, quer dizer, a própria parte está dispondo que vai abrir mão de determinada quantia, né, em razão de obter a homologação daquele acordo. Entende o que é isso? Isso aqui é a visão, né, da ideia de se buscar resolver os conflitos de maneira consensual, que a gente tem tanto hoje na mediação e na conciliação. E aí aconteceu nessa ADPF 165 no Supremo. Foi homologado um acordo, tá certo? Portanto, a homologação apenas soluciona um incidente processual para dar maior efetividade à prestação jurisdicional. É um marco, né, que eles se consideram um marco aí na atuação do Supremo, essa resolução consensual, que foi também referendada teve um parecer positivo da PGR, tá, naquele momento lá. Então, gente, isso aqui foi, deixa eu ver aqui, a dizer para vocês, especificamente, a homologação do acordo. Deixa eu ver se ele fala aqui. O ano, né? Ele não fala quando foi efetivamente homologado ali, mas mais ou menos em 2018, né? 2017 para 2018, tá certo? É que houve esta homologação aí do 2018, tá? 2018 é que foi homologado esse acordo aí em razão dessas ações pelos expurgos inflacionários, né? Quer dizer, a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, a CONCIF, no Brasil, obteve essa homologação de acordo pelo Supremo e os cidadãos, né, que estavam peticionando junto às demais instâncias judiciais, né, as outras instâncias, conseguiram ou devem, né, estar recebendo aí a quantia que fazem jus, uma quantia em que houve uma concessão das partes envolvidas. Entenderam aí a situação, gente? Houve uma homologação de acordo, uma DPF. É algo que é um marco, né? Porque realmente o Supremo vai atuar em situações de controle concentrado, mas aí houve uma situação de se tentar efetivar essa jurisdição constitucional, dar uma efetividade maior para os processos que iriam tramitar anos a fio aí nas outras instâncias, se não tivesse ocorrido esse acordo. Tá claro, pessoal? Joviano? Bora, gente. Tá claro? Pessoal, olá. Tem alguém aqui? Professora. Oi, Lorena. Lorena? Oi, professora, tá claro.
Pronto, é interessante, né, a gente mencionar esses exemplos, só para que vocês tenham uma ideia que já aconteceu até, né, essa homologação de acordo aí no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, o Supremo não lançou, né, digamos, não julgou pela procedência ou improcedência, né, Lorena, do feito, daquela DPF 165, mas ele homologou um acordo entre as partes aí para que a jurisdição nas outras instâncias judiciais fosse mais efetiva. Ok? Gente, a gente vai estar iniciando aqui, falar aqui um pouquinho agora, nessa aula e na próxima, a respeito do seguinte. Podemos dar andamento aí? Tranquilo, professor, por mim tá de boa. Senhor, doutor Joviano, vamos dar o devido encaminhamento. A gente vai falar sobre o controle concentrado agora nos TJs, tá certo? Estamos nos encaminhando para as últimas matérias do semestre, e aí ficaria para a gente ver, né, depois a questão do controle de convencionalidade, que é aquele controle realizado em razão dos tratados e convenções internacionais, né, que tenham sido ratificados pelo Quórum Especial das Emendas, Quórum Especial de Emendas à Constituição, do artigo 5º, parágrafo 3º lá da nossa Constituição. Estou só aqui abrindo o arquivo para compartilhar com vocês. Gente, eu já deixei esse material lá nos slides, tá certo? Lá no material didático, no AVA, tá? Estão conseguindo acompanhar aí, Joviano, Lorena? Sim, sim. Esse slide aí já está lá no material de vocês, tá ok? Controle concentrado, pessoal, agora nos tribunais de justiça. Joviano, Lorena, se eu tenho como parâmetro que o controle lá no Supremo Tribunal Federal, ele se dá tendo como parâmetro aí de ocorrência, né? Como esse parâmetro a ser observado, a Constituição Federal, né? No âmbito dos estados, qual vai ser o parâmetro a ser utilizado, pessoal? Eu queria até te trazer para vocês, olha aí, a Constituição do Estado do Ceará, né? No caso do nosso TJ, tá? TJ, no caso, considerando o Estado do Ceará, né? Onde nós atuamos, ou vocês estarão atuando aí como profissionais do direito, tá certo? Constituição do Estado do Ceará, a Constituição essa que foi aprovada, né? Promulgada no dia 5 de outubro de 1989, tá certo? Ou seja, foi um ano depois, né, da nossa Constituição Federal, tá? Gente, vocês já manusearam, né, essa Constituição do Estado do Ceará, sim ou não? Oi, Joviano? Nunca, professor. Nunca, ó, professor. Pois, pessoal, se vocês forem lá no site da Assembleia Legislativa, vocês podem baixar a Constituição. Eu posso até tentar baixar para vocês. Eu acho que já tem até no Unifonline, mas eu vou ver se ainda está lá. Aí, o que acontece? A gente tem 2 artigozinhos bem importantes para a nossa matéria aqui, que é esse controle concentrado lá aqui no TJ, né? No TJ estadual, tá bom? Essa matéria faz parte da disciplina, são os artigos 127 e 128. Tá bom? Gente, basicamente, as constituições estaduais, elas são normas que reproduzem de uma maneira muito próxima, né? Pelo princípio da simetria, que move aí o Pacto Federativo, vocês já devem ter escutado falar do princípio da simetria, né? Que move, estrutura o Pacto Federativo, o Estado Federal, né? Não é diferente aqui no nosso caso brasileiro, tá bom? Esse controle concentrado de constitucionalidade nos TJs, ele não foi previsto unicamente na Constituição de 88. O problema é que houve uma previsão, né, ali por uma emenda, a emenda 16/65, que veio a alterar a Constituição de 46, só que ele dizia assim, ó, naquela época, né, no artigo 124, enfim, da emenda 65, né, de 65, 16/65. A lei poderá estabelecer processo de competência originária do TJ
para a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato de município em conflito com a Constituição do Estado. Primeiro que ele dizia que dependeria, olha aí, Joviano, de uma lei, né, naquele momento, 65, certo? Para que houvesse essa instituição de competência do TJ, né? E ainda só trazia a possibilidade de ter como objeto a lei ou ato municipal, né? Realmente essa lei nunca existiu naquele período, naquele momento nunca foi criada, e aí a gente realmente pode considerar que esse controle concentrado nos TJs, pessoal, ele só veio a surgir, bora lá, doutor Joviano, a partir da Constituição de 88, né? Até efetividade, tá certo? A previsão está aí no artigo 125, parágrafo 2º da nossa Constituição. Joviano, você pode fazer a leitura do 125, parágrafo 2º? Posso sim. Obrigada. Cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Muito bem, Joviana, obrigada. Olha aí, gente, o Joviana acabou de ler aqui a previsão, né, na nossa Constituição Federal para a ocorrência desse controle concentrado nos TJs, nos estados, quer dizer, por exemplo, aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. Quem é o órgão, portanto, que vai ter o poder de dizer se uma lei estadual ou municipal ela está de acordo com a Constituição do nosso estado, pessoal? Quem é o órgão local que vai ter esse poder de dizer? Aqui é o TJ, né? Qual é o parâmetro de controle? Oi? Não era isso que eu ia dizer. É o Tribunal de Justiça, né, Joviana? É o órgão soberano, tá certo? Vai ser observado também aquela, para declaração, né, eventual de alguma inconstitucionalidade da maioria absoluta, né, do tribunal, que é aquela cláusula de reserva de plenário do artigo 97 aí da Constituição, tá certo? E o Tribunal de Justiça, ele vai ter a atribuição também de dizer se uma lei estadual ou municipal está ferindo a Constituição do Estado. Tá certo? Agora, se eu perguntasse a vocês, pessoal, e a lei federal, ela pode ser objeto dessa... Porque isso aqui, o Joviano leu representação de inconstitucionalidade, mas representação de inconstitucionalidade, leia-se como ação direta de inconstitucionalidade no TJ, né? É uma ADI no TJ, certo? E aí eu posso ter até uma ADI simultaneamente tramitando tanto no STF quanto no TJ, né? Se houver esse caso, a do TJ vai ficar sobrestada, a gente vai ver aí, né? Até a próxima aula. E é bem interessante essa situação. Joviano, então, perguntando, pessoal, poderia a lei federal ser objeto de controle concentrado no TJ ou só no Supremo? Lei federal. Professor, eu acho que só no Supremo, o TJ não ia ter legitimidade para... Pronto, ó, a própria Constituição disse, né? Ó, você acabou de ler aí, Joviano, ó, leis ou atos normativos estaduais ou municipais, certo? O Tribunal de Justiça é o competente nos estados, o parâmetro de controle, a Constituição Estadual. A legitimação, o Joviano leu também, pessoal, ela é vedada para agir a um único órgão, né? Então, deve-se consultar a Constituição de cada estado, e no nosso estado do Ceará, a Constituição do Estado traz nesses artigos 127 e 128, tá? Que eu vou fazer uma breve leitura aqui. Eu tô com eles aqui também, professor. Ótimo, doutor Giovanni. Pois leia aí o 127. Por gentileza, já traz a legitimidade para agir, que não é unicamente do Procurador-Geral de Justiça, né? Por exemplo. Entende? Isso. São partes legítimas para a propoação direta de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo estadual contestado em face desta Constituição ou por omissão de medida necessária para tornar efetiva a norma ou princípio desta Constituição. Só um minutinho. Governador. Só um minutinho. Gente, aí no caput, né, da redação do artigo da Constituição Estadual, 127, a gente já vê que no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, ou seja, da nossa organização judiciária do Ceará, é possível a ADO, né? A ADO, o Joviano acabou de ler. E a gente vai ver ali embaixo também que é possível a ADC. Então, essas ações são possíveis, né, no âmbito aqui do nosso estado, ó, ADI, ADC e ADO, lá no Tribunal de Justiça, tendo como parâmetro o quê, Joviano? A Constituição do Estado.
Pode continuar. Vamos lá. Inciso primeiro, né? Governador do Estado, a mesa da Assembleia Legislativa, o Procurador-Geral da Justiça, o Defensor-Geral da Defensoria Pública, o Prefeito, a mesa da Câmara ou entidade de classe e organização sindical, se tratar de lei ou de ato normativo do respectivo município. Olha lá, o prefeito, a mesa da Câmara, né? Se for no âmbito municipal, a lei, se tratar de lei ou ato normativo do município. Inciso 6. Os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa ou tratando-se de norma municipal na respectiva Câmara. O Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil e, inciso 8º, organização sindical ou entidade de classe de âmbito estadual ou intermunicipal. A gente está vendo que, pelo princípio da simetria, né, temos alguma semelhança com os legitimados do 103 lá da Constituição, tá certo? Só não figuram ali o DPU, né, Defensor-Geral, aqui ficaria o Defensor-Geral do Estado, né? O Conselho Estadual da OAB, lá no âmbito do Supremo, é o Conselho Federal da OAB, né? Organização sindical, entidade de classe de âmbito estadual e intermunicipal. Lá no âmbito do Supremo, a gente sabe que é Confederação Sindical, entidade de classe de âmbito nacional, né? Parágrafo 1º, Joviano, quando o Tribunal de Justiça apreciar a inconstitucionalidade em tese de lei ou ato normativo, citará previamente o Procurador-Geral do Estado, que se pronunciará sobre a lei ou ato impugnado. Aquela ideia de fazer a defesa do ato impugnado, né, gente? Existe a presunção de constitucionalidade, também para os atos estaduais e municipais. Então, o Procurador-Geral do Estado faria essa defesa do ato impugnado, certo? Parágrafo 2º. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida necessária para tornar efetiva a norma ou princípio constitucional, será dada ciência da decisão ao poder competente para a adoção de providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-la no prazo de 30 dias. Pois olha aí, Joviana, aquilo que você falou no início da aula, né, a ação de inconstitucionalidade. Existe a ação de inconstitucionalidade por omissão também no âmbito do Estado do Ceará, tá certo, pessoal? E se for órgão administrativo, né, é basicamente uma cópia aqui do artigo 103, parágrafo 2º, né, da Constituição, e se trata de um órgão administrativo para fazê-la em 30 dias. Parágrafo 3º, Joviano. Declarada em ação direta ou incidental, em última instância, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, a decisão será comunicada pelo Tribunal da Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal para suspensão da execução no todo ou em parte da norma impugnada. E os legitimados referidos nos incisos 1º, 2º, 3º, 4º e 6º, parte inicial, 7º e 8º, poderão propor ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual, né, lá no Supremo e Federal, em face desta Constituição. Ou seja, é a permissão também para que exista a ADC, aqui no Estado do Ceará, em relação à lei estadual, né, face à Constituição do Estado, tá certo? Joviano, pessoal. O artigo 128, Joviano. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, os tribunais poderão declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, incidentalmente ou em ação direta. Pode ser incidentalmente, controle difuso ou na ação direta, né? Isso aí é o voto da maioria absoluta dos membros, certo? As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Tribunal de Justiça, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade desta Constituição, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário Estadual e aos órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, nas esferas estadual e municipal. Foi acrescida aí por uma emenda de 2009,
tá? 7 de julho de 2009. Gente, essas aí são algumas questões, não é? Que a gente vai estar abordando ainda na aula da quinta-feira agora, tá certo? Sobre esse controle no âmbito dos estados, porque ainda falta falar aqui, ó, dessas interposições de recurso extraordinário, né? E dessa simultaneidade, tá certo? Dessas ações no âmbito do TJ e do Supremo, tá? Esse organogramazinho aqui, eu peguei lá, aqui do livro da professora Natália Masson, ó, Manual de Direito Constitucional, e ela vai trazer de forma bem delimitada, essas questões aí no âmbito do TJ e em sede do Supremo Tribunal Federal, né? Da ADI no TJ e ADI no STF, tá bom? Mas na aula da quinta-feira a gente vai continuar a tratar sobre esta temática e também já ir iniciando a ideia do controle de convencionalidade, tá certo, pessoal? Alguma dúvida para o momento? Tranquilo. Hoje, ouvindo, gente, Lorena, Luana Louise, Anne Viana, estão todos, Júlia Oliveira, estão todos presentes, tá ok? A gente se encontra na quinta-feira para tratar do controle concentrado nos TJs e controle de convencionalidade. Obrigada pela atenção, pessoal. Tchau, tchau. Até quinta. Abraço. Abração, Juliana.